coisinha ou outra ali na hora da formulação da pergunta que eles colocam, e aí você tem que seguir os comandos dele, sem esquecer as palavras-chave. Só tem uma ordem que eles alteram. Todas as provas são iguais. E aí a É. gente tem que entender qual que é a questão do ensino investigativo, na questão do IEB, né? Que é ensino por investigação. Se você souber quais são os passos da metodologia científica, onde que isso se encaixa lá no seu projeto de EB ou BSA, enfim, o que você escolheu para colocar lá, não tem como errar. Assim, é onde você tem que puxar ponto. E Porque até aí, porque também, né, Sueli, não sei se a gente percebeu, o povo estava muito na dúvida em que projeto colocar, né? aham, Se você vai responder BSA, ele sempre vai passar pela questão do ensino investigativo. Então, de certa forma, você tem que fazer já com base na correção do professor, entendeu? Porque, tipo assim, quando a gente apresenta, eles já fazem as críticas. Olha, o trabalho não pode ter isso, por exemplo, aula expositiva não pode, tem que ter perguntas norteadoras, né? Na verdade, o trabalho inteiro de planejamento, ele tem que ter como etapas o método científico. Então, quando a gente for escrever, tem que ser já a escrita do trabalho baseado nas correções deles, entendeu? pois é. E outra coisa também que a gente tem que sempre deixar claro lá na nossa resposta é que nós, professores, em momento algum, nós podemos nos colocar como ator principal. Não existe nenhuma aula que o professor dá ali a resposta para o aluno que ele está sendo mediador. Então, o aluno ele tem que ser o protagonista. Mesmo que a gente consiga ali, naquela aula, a gente ter que botar conteúdo novo, botar como é que eu falo? Um conceito novo para os alunos poderem entender, a gente sempre tem que dar um jeitinho de driblar ali e colocar como as hipóteses do aluno, né? É tipo comparar a hipótese do aluno, não como o professor vai inserir conceitos. Então, muita gente erra nessa questão. No ensino investigativo, nunca o professor pode ser o protagonista em nenhuma das ações. Sempre ele é só o mediador. E aí é onde a gente ganha ponto nessa questão. Que o aluno é sempre protagonista e o professor, em todos os momentos, ele precisa ser, de certa forma, o mediador, né? Isso é um ponto muito importante. A Ana Cristina quer falar. Oi, Ana. E meninas, é assim, porque a gente vai fazer essa nova asa agora, né? Aí, para quem vai fazer a segunda chamada, será qual o método que eles vão usar, por exemplo? Eles vão à procura da primeira ou da segunda asa? Não, tu Não, tem que focar na tua antiga mesmo, que a asa ainda vai ser aplicada, né? na realidade, Ana Cristina, a gente não fez asa, né? Fizemos, literalmente. As Mas só aplicações. que para o geral, né? Não era uma asa, era só um planejamento. Um planejamento. Sim, Não era nem para ter aplicado, nós que aplicamos, que fomos obrigados a entendi. relatório e tudo, né? É verdade. Agora que nós estamos vendo a asa, então esquece a asa de agora e vamos focar lá nos planejamentos iniciais. Ah, tá bom, então. Então tem que pegar o projeto que for mais coerente para ti, um dos dois lá, e tu simplesmente tu tem que aprender a tua asa. Tu tem que modular ele na tua mente, quais são os conteúdos biológicos daquele teu trabalho, quais são os objetivos, e lembrando que os objetivos têm que estar alinhados com a metodologia. Aí tu tem que entender qual ponto da tua asa ali, ele é mais investigativo, que chama atenção para o ensino investigativo, onde o aluno, de fato, mostrou que ele construiu o próprio conhecimento através do protagonismo. Então, isso aí é importante, entendeu? Entendi. Ok. Entendeu, né? Aí outra Assim, coisa também para quem fez projetos, caso diferentes, para IEB e para BSA, eu acho que, assim, pelo menos eu usei o meu mais atual. Sueli usou o teu atual? Eu usei o mais novo, sim, o mais recente, que é o que eu estava Também. mais fresquinho na mente, né? O Obviamente. de BSA, então, né? Eu usei o de Eu fiz o BSA. de BSA, mas eu respondi IEB. Porque lá Pronto. ele te dá as opções, né? Na realidade, das Uhum. opções, os planejamentos que você fez em IEB e BSA. Né? Porque o IEB a gente estava muito imaturo ainda, foi muito comprido. Na BSA foi menos aulas, então eu consegui fazer algo melhor, né? Certeza. Entendeu? E mesmo assim ainda não foi assim aquela nota que eu queria, não. Eu acho que eu botei muita informação, que praticamente eu decorei o texto na minha cabeça e saí, nem li as perguntas direito. Depois é que eu
nervosa, né? Hoje eu já faria diferente, eu colocaria mais dentro do comando que eles pediram, né? Aí tem diferença, né? IEB é mais detalhado, né? Então, quem vai responder IEB, por exemplo, tem que saber. Bota até um slide aí, ó. Tem que saber do conteúdo biológico, né? Do tema. E esses erros conceituais, eles vão zerar esse critério, segundo a chave deles. Então, tem que ter o objetivo de aprendizagem, o que o aluno vai fazer, quais são as habilidades que ele vai ter com essa aplicação. As estratégias didáticas, no caso, dizer qual foi a metodologia utilizada. Foi baseada em problemas? Foi ensino por investigação? Né? Tem que detalhar isso de forma escrita, né? E resumido, né, Jória? Tem que detalhar Uhum. resumido. Por exemplo, no primeiro momento, os alunos fizeram o quê? Eles levantaram, foi no primeiro momento, vamos supor, uma aula hipotética. No primeiro momento, foi levado uns textos, os alunos discutir, levantar hipótese, né? No segundo momento, o que eles fizeram? Né? Então, tem que descrever de forma resumida, mas destacando as estratégias investigativas. Lembrando que vocês têm que entender quais são os passos da metodologia científica. Eles querem que a gente coloque lá levantamento de hipóteses, né? Testar as hipóteses. Formulação de perguntas. Exatamente. E lembrando que uma coisa interessante aí é que a gente, dentro do ensino investigativo, o professor ele tem que já iniciar a aula colocando ali uma pergunta, chamada pergunta norteadora, né? Então, todo ponto chave do seu trabalho tem que estar baseado na resolução daquela pergunta norteadora que tu colocou lá no início. Tu tem que deixar isso bem claro. Como ele vai chegar naquela resposta? Quais são os passos, né? Então, é interessante vocês olharem o projeto de vocês e adequarem as respostas nesse formato. E se eu puder dar uma dica, treinar, né? O importante é treinar, gente, pelo menos 2 a 3 vezes, porque quem acerta BSA já acerta 20% da prova, né? Boa tarde. Boa tarde. Só uma dúvida, desculpe atrapalhar, porque eu fiquei com uma dúvida, acho que foi a Joira que falou. Pode falar. Sobre quando tu colocou na questão dos objetivos da aprendizagem. Como é que eles querem que a gente coloque? Porque eu errei nessa parte, assim, eu não soube fazer a conexão, né, dos objetivos da aprendizagem com o conteúdo. É porque é o seguinte, qual é o teu nome? É a? Lorena. Lorena, é o seguinte, a gente sabe que hoje, da parte de BNCC, traz na caixa da BNCC, né, para o nosso curso de biologia. Hoje a gente não trabalha o aluno solto, é a habilidade, né? E dentro da habilidade que eu construo os objetivos da aprendizagem. E esses objetivos, eles são relacionados aos conteúdos, né? Eles estão linkados com a habilidade em si. Por exemplo, a habilidade de investigar fenômenos, pronto. Então, dependendo do conteúdo, eu vou ter um objetivo diferenciado, né? O que tem que ter cuidado, e assim, o que eu tive cuidado na minha, é que os objetivos da aprendizagem eu linkei com a estratégia didática. Por exemplo, se eu trabalhei com fósseis, por exemplo. Então, eu trabalhei a parte conceitual, beleza. Então, eu trouxe para a parte metodológica o meu objetivo. É como se o meu objetivo virasse ação na estratégia didática. Tá entendendo? Por exemplo, eu botei assim, identificar fósseis simulados durante a aula. Então, como é que eu fiz isso de forma metodológica? Aí eu botei eles para fazer massinha, a gente trabalhou com fósseis de simulação, eles construíram com massinha e fizeram desenhos. Então, eu transformei o objetivo em algo prático para se atingir aquele objetivo, entendeu? Exatamente. Essa é a chave. Eu não coloquei essa ação, faltou. Essa é a chave, Lorena. Tu tem um conteúdo, tipo, tu vai trabalhar funções do ribossomo, né? Ok. Qual que é o conteúdo biológico? É a organela celular ali, o funcionamento do ribossomo, né? Os ribossomos. O conteúdo biológico é organelas celulares, né? Ribossomos, ok? Tá. Desse conteúdo, ribossomos, essa organela, qual que é o objetivo? O que é que tu quer que o aluno saiba daquilo? Tá entendendo? Esse é o objetivo. E a metodologia tem que estar linkada com o objetivo. Se você colocou como objetivo geral o aluno compreender, a Francisca Lúcia nem se usa compreender, que é muito abrangente, né? Relacionar o funcionamento do ribossomos com a produção de proteínas, né? O objetivo. Beleza. Esse é o teu objetivo
para aquele trabalho. Mas qual a metodologia que tu vai utilizar para o aluno relacionar o funcionamento do ribossoma com a produção de proteína? Isso é que tu tem que saber linkar, que a tua metodologia tem que estar linkada com o teu objetivo. O aluno vai ter que buscar aquela resposta. Como? Isso é que eles pegam no pé da gente. Que não adianta botar um objetivo se a metodologia não está coerente. Sim, é verdade. Como é que ele foi buscar nessa Exatamente. questão, né? Então, eles olham, é isso. Eu digo, uma coisa eu tenho certeza, que eles não vão saber o que a gente escreveu na nossa asa, eles não vão dar conta de ler nossa asa. Eles vão querer olhar no nosso trabalho, na nossa dissertação ali, se a gente fez essa relação. Entende? É importante, né? E é importante. Eles querem saber se tu entendeu que o teu objetivo tem que estar linkado com a tua metodologia. Como tu fez o aluno chegar naquele objetivo? Porque às vezes tu bota um objetivo e a metodologia não tem nada a ver com o objetivo. E aí eles na hora, isso aqui não sabe o que é um ensino investigativo. E aí, queira ou quer não, a primeira questão da prova passada, a letra A era exatamente dissertar sobre isso. Conteúdo biológico, objetivo de aprendizagem, estratégia didática e recurso. E aí tinha que fazer a linkagem entre eles, né? Então, até a forma da gente também dissertar, porque o Profbio, se você olhar os objetivos da BSA e da IEB, sempre o objetivo é que a gente tenha, no final, a habilidade da gente dissertar. A dissertação, no caso, a habilidade que eles querem da gente no final do curso, a capacidade de dissertação. Por isso que as provas são todas dissertativas. Exatamente. E meninas, na hora que vocês fizeram, vocês colocaram diretamente ou vocês fizeram uma explicação? Porque eu coloquei muito direto na letra A. Tu botou muito direto? Não, eu coloquei do jeito que eles pediram. Meu projeto intitulado Viagem ao Passado, né? Aula sobre paleobotânica, abordou os conteúdos biológicos fulano, cicrano, cicrano, cicrano. Tiveram, aí pronto, relacionado a esses temas, os objetivos de aprendizagem foram tanto, né? Aí o que eu fiz? A cada objetivo, eu linkei a metodologia, né? No primeiro momento, foi utilizado os fósseis simulados, os alunos foram convidados a fazerem simulações de fósseis baseado nas suas impressões da aula anterior, entendeu? Sempre era algo ligando ao outro, tem que ter elementos de coerência e coesão no texto, né? Para poder eles entenderem o que foi feito. Tá tudo bem, Lorena? Tudo bom. Agora vocês estão... Estou entendendo. Tá entendendo? Estou entendendo, sim. Essa aí eu fiz 20 pontos, a BSA. Foi. Foi. Então, eu fiz IEB. Eu fiz IEB. Porque, assim, a gente tem que ter noção que quem acerta essa questão já é 20% da prova, 23%. É porque eu errei na IEB, Jória, porque o que aconteceu? Eu fiz exatamente o que tu fez. Foi. Só que lá era mais direto, entendeu? Ele não queria título, eles que foram direto para a metodologia. E aí foi onde eu errei, porque eu tinha, na realidade, eu fiz 17 pontos dos 20, né? Uhum. Mas é que eu coloquei coisa demais. E lá era mais objetivo mesmo, mais pá, entende? Pois é isso que eu estou dizendo assim. IEB, tem diferença, Jória? Esse ano eu notei que não teve tanta diferença entre IEB e BSA. Meio que elas apareceram mescladas, tu percebeu, Suelen? Uhum. Muito. Então, assim, eu notei que nas questões primeiras foram questões mais objetivas, né? Eles queriam que realmente, como você falou anteriormente, que a gente tivesse essa coerência em organizar as coisas, entender que as coisas foram relacionadas à metodologia, né? E que o conteúdo biológico estava ali, né? E que dentro da minha metodologia, o ensino investigativo, ele predominasse, né? Por isso que também vocês têm que ver o projeto de vocês, se tem esse viés, né? E como eu acabei de falar, ressaltar, sempre focar no sentido de botar o ensino por investigação. Que isso aí é o braço forte do Profbio, né? A ideia de ter formulação de hipótese, a ideia de experimentação e o aluno como protagonista, viu, gente? Não tem como a gente colocar, é sempre o aluno como protagonista do próprio conhecimento, tá bom? Na realidade, assim, na tua redação, se tu colocar lá as palavras hipótese, levantamento de hipótese, professor mediador,
aluno protagonista, alfabetização científica, palavras-chave dentro do teu texto, ele vai conseguir entender. Mas não é só colocar aluno protagonista. Ele foi protagonista quando? Onde? Em que momento ele construiu o próprio conhecimento? Em que momento ele fez ali os passos da metodologia científica? Essa é a questão B, a letra B, né? Da IEB, eles pediram isso aí, né? No caso, por que a gente usou esse recurso, o motivo, e era para a gente amarrar os processos com o impacto concreto. Como é que afetou os meninos? Isso aí eles perguntaram, né? Porque assim, tu prepara aquela aula investigativa, mas e aí? Para quê, né? O porquê? O que ficou dentro da ciência, do ensino de ciência, importante para aquele aluno? Porque a gente tem que entender que o ensino de ciência ele não é só livro, né? Ele é muito prático, nossa biologia ela é muito de investigativo, é muito ciência, né, gente? Então, o aluno, se ficar só no livro, naquele blá, 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 ele não vai aprender, ele não se interessa. Então, quando a gente faz com que eles busquem o conhecimento, a aula se torna diferente, eles acabam que levam esses conceitos, né? Então, é isso que eles querem. Qual é o impacto? O que faz todo esse processo de aula diferente, de investigativo? O que os alunos levam isso para a vida, né? Na questão de conhecimento mesmo. Então, eles constroem o próprio conhecimento a partir dos conhecimentos prévios que ele já tem, porque você entrega uma questão para ele, aí ele vai buscar o que ele já tem dentro dele, de vida, de conhecimento, e aí ele vai levantar hipótese e vai buscar estratégias de experimentar as hipóteses que ele fez para poder ver se realmente era coerente, né? Então, e aí, outra coisa também que eles colocaram na letra B, que eles pediram qual foi o momento que a gente mais utilizou a questão investigativa, né? Então, você poderia detalhar um momento, ou então, por exemplo, no meu caso, eu usei todos os momentos, né? Então, eu falei que todos os momentos eles usavam viés investigativo, mas tinha uma cronologia, né? Então, a letra B, relacionada à letra A, ela fornecia mais pontos, né? Era 8 pontos quem acertasse a letra A. E a letra B eram 7 pontos. E aí eles fizeram que, tipo, uma baliza, né? A letra A, que é da primeira questão de EB, lá da prova, era a descrição do projeto, né? A segunda já era para saber se a gente sabia relacionar o momento investigativo com o projeto e o resultado, né? O que isso afetou, se isso foi positivo, negativo, se gerou algum resultado. Entendeu? Eu acho que o viés mesmo, a gente não esquecer que a palavra ensine por investigação não pode faltar, tem que botar, viu? Que eu acho que eles esperam que a gente tenha entendido, né? Que de fato tem que usar esse viés. Aí na letra C aí, ó, Suelen, quer comentar? Tá. É a questão do professor ser mediador, né? Porque, assim, na nossa redação, a gente tem que deixar bem claro que nós não corrigimos os alunos, nós mediamos os conceitos dele, né? Então, tipo assim, se os alunos, vamos supor uma atividade que os alunos estão ali, cada um com suas hipóteses, o ideal não é o professor receber a hipótese e ele corrigi-los, e sim colocar os alunos para confrontar. Aí sim o professor vai mediando, mas será se é isso, será se é aquilo? Vamos lá, vamos consultar, porque isso conta muito. A questão do professor, em momento algum, nós temos que colocar que o professor ele deu o conceito pronto. Ele sempre mediou, né? Então, isso é que aumenta a questão da pontuação, né? O professor ele só mediou a aprendizagem. Tem que deixar claro que os alunos eles foram debater e o professor foi intervindo só em erros conceituais, né? Esse tipo de situação. Que é isso que eles querem ouvir isso. Se o seu trabalho não teve esse viés, você rever para quando for na prova você colocar de forma diferente, mais coerente. Porque, na realidade, eles querem isso, que você entenda quais são os passos da metodologia científica, qual que é o princípio do ensino por investigação e você se colocar na posição de coadjuvante, né? O aluno é protagonista, você planejou, obviamente, e se colocar também na posição de cientista, né? Além de você estar fazendo com que os alunos sejam protagonistas, você está se autoanalisando para poder fazer melhor da próxima vez, né? É isso. Aí já na 2, né, a gente percebeu ó, que na 1, só voltando os slides, a gente ia falar do projeto, né, de forma geral,
na primeira questão, na letra B da primeira questão, já era para a gente identificar esse momento investigativo e relacionar a questão do método investigativo com a autonomia, protagonismo dos estudantes, né? E a letra C, ela tem só 5 pontos, na verdade. Era só para a gente dizer qual era o nosso papel nesse processo de planejamento, nesse processo de aplicação. Então, como a Suelen ressaltou, nós somos mediadores, né? E, portanto, nós só fazemos o seguinte: nossos alunos vão aprender e a gente vai orientar, mas intervir não. Resposta às perguntas não. Então, se você botar aula expositiva, já sai, por exemplo, né? Não dá. Quando a gente coloca, por exemplo, passivamente assistir tal coisa, por exemplo, né? Também é passivo. Então, tem que colocar atividades em que o aluno ele possa exercer esse protagonismo dele. Passando essa questão do vídeo, Jória, eu lembro que o professor falou na última aula, tipo assim, passar um vídeo numa sala de aula pode ser investigativo? Pode, desde que não seja o vídeo de alguém dando aula. Porque aí você só está transferindo o protagonismo para outro professor. Você pode, por exemplo, levar uma cena de um filme, né? Ou uma parte de um documentário, ou uma cena, sei lá, de um animal correndo atrás do outro, e aí eles veem, assistem ali, e depois vamos discutir. Não é que o vídeo não seja protagonista, depende do vídeo, entende? Depende de qual é o objetivo daquilo ali. Agora, se você leva só uma videoaula, joga lá para os alunos assistir para você dar uma descansada, não é protagonismo, aí não é uma aula investigativa, é uma transferência de responsabilidade para o vídeo, né? É a história lá da tábula rasa, né, que a gente viu nos artigos. Não sei se vocês trabalharam, mas eles trabalham com a gente a ideia da construção de conhecimento por meio do ativismo do aluno, né? Não sei se vocês pegaram nas instituições de vocês, mas eles falaram muito para a gente disso, não foi, Suelen? Exatamente. De que a gente não pode estar usando abordagens, tipo a prestação de slide, não pode também. Você não pode, né? Só se esse slide for criado por eles, aí sim. Né? Aí sim é a construção do conhecimento. Aí passando para a questão 2, Suelen, a letra A, ele, no caso, já foi um pouco diferente, né? Então, você teria que, na verdade, falar do contexto, né? Então, era para falar da metodologia que foi aplicada no projeto, né? Eu notei que a segunda questão, ela é um pouco mais abrangente, não sei se observar. A segunda é de BSA, né? Uhum. Eu nem cheguei a ver a questão de BSA, porque eu só fiz IEB, né? Eu acabei fazendo IEB. Tu fez IEB? Fiz logo a primeira, logo. É assim, porque eu acho a BSA mais complexa, porque ela está mais voltada na reflexão do professor, né? Geralmente. Na construção do planejamento, como você planejou e tudo mais. Eu, sinceramente, aconselho fazer IEB, porque é assim, é uma sequência que não tem erro. Eu errei porque eu coloquei coisa demais que não devia. E acabei que esqueci algumas coisas. Né? Mas tá assim, nervoso também. Na hora a gente. Quando eu vi a hora lá, eu fiquei doida e no final eu falei com alguma coisa. Mas eu teria toda a condição possível de fazer melhor, né? Porque eu tinha o projeto decorado na cabeça. Mas, enfim, foi a primeira questão, depois foi que eu dei uma relaxada. Mas é isso. Tem que ver a questão do tempo, né, Suelen? Essa questão tem que não ver, dá gente. tempo, não dá tempo. Você tem que treinar. Quanto mais treinar, melhor. Se você não treinar a escrita, não dá certo. Você tem que treinar, escrever, reescrever, até entrar na tua cabeça de uma forma natural. E lembrando que a questão também da coerência e coesão também faz parte da situação, né? Porque se você escrever coisas aleatórias... E aí eles vão saber, viu? Eles vão saber, com certeza. Viu? Eles sabem. Mas aí depende de treinar. A linguagem, a escrita científica, que é um dos objetivos nossos, né? Ela tem que ser treinada, porque como é que tu vai escrever um TCM se tu não consegue fazer um texto simples sobre um projeto que tu fez, né? É por isso que tem a prova, para testar literalmente a gente. O juízo e a escrita. E a paciência também, né? Aí já na 2, né, na letra B, era para a gente, na verdade, fazer a mesma coisa da IEB, mas a gente teria que fazer isso de uma forma um pouco mais sincronizada. Pelo menos quando eu li, a primeira impressão foi essa. Tipo, você dava a definição de conteúdo biológico, a formulação de objetivo, aí já falava sobre os materiais e os procedimentos gerais, que são aqueles organizados em momentos. Eu não sei como é que vocês trabalharam, mas lá na UESP eles focaram muito na questão de momentos, né?
Por exemplo, eu lembro que eles falavam, olha, o momento pode ter 2 aulas, pode ter 3 aulas, mas eles depois enfatizavam para a gente que quanto menor o número de aulas, melhor, né? Tipo, 2, 3, estourando 4 aulas, não foi, Suelen? Eles Foi, enfatizaram exatamente. ser menor para poder a gente conseguir até os objetivos, né? E botar poucos objetivos realmente que a gente vai ter ali para avaliar, né? Então, aqui a diferença básica dessa questão 2 para a questão 1, eu acho que a questão 1 a gente consegue detalhar de forma discursiva e cronológica, mas essa outra eu percebo que a gente tinha que estar comentando, por exemplo, se eu fosse falar do conteúdo biológico, eu poderia colocar o objetivo específico desse conteúdo, dizer os materiais que eu usei, ou então eu começar pelos momentos e ir dizendo aos poucos qual foi o conteúdo biológico que eu utilizei ali, entendeu? E ela tinha um peso de 10 pontos, olha, ó. Foi Ela diferente. ela era a Na questão realidade, ele quer a descrição do projeto inteiro, né? total. Mas só que eu sei que eu não vi, eu não li a prova, gente, a do BSA, porque eu tô, me tremo todinho quando eu vejo essa prova. Mas na BSA, nas outras provas, basicamente era focado na tua experiência em sala de aula. Geralmente é para tu dizer por que tu escolheu aquele conteúdo, por que tu escolheu aqueles objetivos dentro do teu planejamento, né? Porque BSA é mais planejamento. O que te motivou, por exemplo, a selecionar aqueles materiais? Por que tu escolheu esses materiais, né? E os procedimentos também. Então, basicamente como no teu planejamento, por que tu escolheu aquilo, por que tu organizou dessa forma, por que disso, por que daquilo, né? Por isso que tem que realmente treinar e ver, né? O meu eu fiz um resumão, eu treinei umas 4 vezes. E sem contar que a Suela ainda fez a gente treinar Passou o dia oralmente. todo treinando, foi. Que aí a gente. Porque eu aprendi nesse processo que a gente tem que usar 2 métodos de aprendizagem: leitura escrita, leitura oral, a gente fala, né? Porque senão você não consegue. Você não passa pra Você tem frente. que. Ou, por exemplo, você assiste e escreve, né? Ou você assiste e fala para o outro. Por isso que esses encontros que a gente fez, eu vi que tem gente nova aí que não estava no nosso encontro, né? Uhum, Por isso que a gente, sim, o pessoal agradecendo, a gente que agradece, né, Jória? demais. Porque foi isso que fez a gente persistir Passar. ali na questão de horário, de tudo, porque, gente, não brinca, não vacila, não, estuda todo dia. Eu É a a Suela, rotina. a gente praticamente se via de manhã, tarde e noite, né? Era. De manhã vai preparar material para a gente dar aula, discutir, de tarde, e tinha um grupo de estudo de tarde de noite. Da minha experiência, eu acho que a Sueli vai dizer a mesma coisa, a ideia sempre é vocês estudarem todo dia. Estudar Separa todo aquelas dia. 2 horas, né? E estuda também sozinho, vê os conceitos, né? O que vocês Exatamente. voltem. Nós A usamos Sueli muito inteligência artificial, né, Jória? também, para A ajudar. gente treinou o GPT para corrigir nossas questões, a gente escrevia, ele corrigia, tá errado aqui, tá errado ali, aí a gente fazia de novo, ele corrigia. Aí eu mandava para a Jória, eu corrigia o da Jória, mandava para a Maria do Carmo corrigia o meu, e a gente ia trocando figurinha o dia inteiro, E era né? só sobre o assunto, viu? A gente, quando a Jória mandou muita questão de bioquímica, né, Jória? Nem ia Foi. fazer, mas eu achava massa, porque eu tentava, e ela só tu acertou e tal. Porque podia ser um curinho, vai que não ia conseguir a Vai outra. que ia cair a mesma. Agora, bioquímica foi bem, né? Eles botaram bem complexo. Tem gente que respondeu. Eu não vou responder, não, bioquímica não. Fiquei com água, biomoléculas ali, e ali fiz saúde única. Estudei tanto, gente, para embriologia e fisiologia, que na hora que eu vi biologia, eu disse, não, vou ficar com saúde única, porque a dengue nós tinha revisado, eu e Sueli, 2 dias antes da prova. Foi, né, Jória? Foi. Pois E é, a Magda também estava. tava, Águida. Né? Olha isso, Sueli, comentar a letra C. Então, a letra C fala do viés investigativo, né? Que basicamente, gente, vocês têm que. Anota no dedo os 5 passos, que é a problematização, as hipóteses, levantamento de hipóteses, né? A coleta de dados, vocês podem utilizar isso, botar os alunos para fazer tabela, para eles fazerem entrevista, enfim, coletar dados de alguma forma. Onde é que eles vão? Como é essa coleta de dados? Né? Então, tu tem que pegar o teu conteúdo biológico ali, tu vai fazer a tua pergunta, o teu problema, né? A pergunta norteadora, os alunos vão levantar hipóteses. Depois eles vão coletar dados. Então, como eles vão coletar esses dados? Porque para poder eles analisarem, eles têm que coletar dados, eles trocar figurinha entre os grupos, entre os pares ali, né? E aí vai ter as análises e a conclusão. Nessa conclusão, tem que ter a resposta do problema inicial.
Então, basicamente, na tua dissertação, tu tem que botar todos esses passos. O Todo problema estipular nada. inicial começou com a pergunta norteadora, que foi essa, pá. Nesse momento, os alunos levantaram hipóteses, né? Então, como é que essas hipóteses foram levantadas? Foram anotadas no quadro? Foi feito um mapa conceitual? Foi feito em grupo? Como é que foi? Beleza. A partir das hipóteses, um outro momento, os alunos foram para campo. Ou então eles foram pesquisar, cada grupo pesquisou. Na outra aula, eles foram discutir, fazer uma roda, discutimos, analisamos os dados, né? Daí você chega à conclusão, que é a resolução do problema inicial. Né? Então, isso basicamente, esses 5 passos da metodologia científica, você precisa, é obrigatório de escrever todos eles na sua dissertação. Isso aí não tem erro. Se você colocar tudo isso aí, acrescentar a palavra ensino investigativo, professor mediador, aluno protagonista, gente, não tem erro. Não tem erro. Mais de 15 pontos você tira. E outra coisa também, administrar o tempo. Gente, essa primeira questão de EB, eu passei 1h20. Eu realmente me dei muito para ela para tentar realmente fechar, porque eu sabia que eu estaria a parte da prova. Então, eu demorei um pouco, porque eu vou assim, rapaz, eu vou botar como isso aqui. Aí na minha cabeça, eu estruturei a resposta baseada na sequência que eles me deram. Conteúdo biológico, depois eu escrevi os objetivos, momentos, né? E assim, explicando o que eu usei. Eu não coloquei recurso, só coloquei os recursos no final, mas a parte metodológica eu descrevi, acho que cada momento eu usei uma frase. Acho que uns 4 a 5 verbos. Eu tenho essa coisa matemática, gramática, de dizer, vou construir uma frase, vou botar 4 verbos, 3 verbos, para poder a pessoa que for ler, ela entender o que foi feito, entendeu? Isso Exatamente. é importante, porque a pessoa que vai ler, segundo eles, são 3 corretores, né, Suelen, que leem e dão uma nota. Aí que essa nota é que vai gerar. Então, quando vocês forem estruturar, façam um rascunho, acho que é importante fazer o rascunho, que às vezes a gente vai direto e as palavras não ficam bem organizadas no papel. E aí você pode ainda mudar, viu? Exatamente. Tem mais slide, velho? Vou olhar aqui, que eu estou na apresentação. Só um momento. Pessoal, vocês podem falar, tá? Podem perguntar também. Só tem mais um, só um momento. Pronto. Aí, no caso aí, ele vai falar das questões, né? A questão, qual a diferença das questões 1 e 2 dessa prova? A primeira questão, ela trabalhava muito a questão do conteúdo, objetivo e estratégia, recurso alinhado. Recomendo para quem tem segurança sobre a questão do seu projeto. Pronto, li meu projeto, sei todas as etapas dele, então a questão 1, ela foi boa nesse sentido. Aí ela também abordou o momento escolhido, né? Ela não pediu para tu relatar todos os momentos. Tu vai só relatar, escolher só um momento e dizer e detalhar como foi que você fez essa parte investigativa, tá bom? E aí no final ele vai trazer a questão docente, né? Como foi a sua atuação nesse processo, né? Nesse processo investigativo. Já na 2, ele já pediu para tu apontar os limites e as possibilidades dos contextos do teu planejamento. O que foi que tu conseguiu realizar, o que foi limitante, o que tu realizar mais, entendeu? E aí o plano também da questão 2, ele também queria o conteúdo objetivo, mas era uma coisa mais bem detalhada, viu? Do que a letra A da primeira questão. Eles queriam que realmente vocês descrevessem todos os momentos. Eu fiz 4 momentos. Então, todos os 4 momentos tinham que ser detalhados. Diferente da primeira questão, que você poderia falar sobre a estratégia metodológica geral. Por exemplo, no meu, a minha metodologia principal foi baseada em problemas, e eu usei também a sala de aula invertida, né? E aí eu só relatei sobre sala de aula invertida e também sobre a questão da aprendizagem baseada em problemas. Se eu fosse responder essa questão lá na letra B, na questão 2, eu teria que dizer, falar os 4 momentos que eu utilizei. Aí eu teria que dizer cada metodologia, como foi que eu fiz, entendeu? E aí na 2 também, pode falar, Sueli. Não, então, que eu queria dizer assim, escolhe um, gente. Eu aconselho escolher IEB, porque é sempre a mesma. Também. Gente, BSA é loucura. Observa só, eles querem um planejamento, então ele quer saber se você realmente sabe planejar.
Então, eu acredito que vocês devam escolher, assim, minha opinião sincera seria IEB, porque, gente, é direto, é isso e isso que eles querem. E se você souber, não tem erro. Não dá para estudar tudo. Escolhe uma ou a outra. Eu aconselho, por experiência, escolher IEB. Não tem conversa. Tá, gente? Meninas, tem uma polêmica. Diga lá. Lá na estratégia e recursos, vocês utilizariam, no caso, estudo de caso? Sim. Investigação por estudo de Sim, caso? super investigativo, estudo de caso, traz muita polêmica. Estudo de caso, ele, no caso, é estratégia, a metodologia. É estratégia, sim, é estratégia. Sim, Sim, né? é uma estratégia, e é ótima. Certeza. E ótimo, O excelente. meu TCM Não. tem um estudo de caso. Oi, arrasou. Tá bom. Não, porque eu fiquei em dúvida se eu faria isso. Por exemplo, vocês aplicaram o questionário? Vocês vão aplicar questionário ou aplicaram o questionário? Do TCM? Do TCM, eu vou... Não, agora, já para o projeto, né? Vocês vão aplicar questionário? Essa questão do questionário, depois da aula que a gente teve, eu nem sei se é viável. Pois é. Entendeu? Então, mas a estratégia eu posso colocar a investigação por estudo de caso, né? Pode Sim. sim, é ótimo. Vou colocar assim lá, né? Tá bom. Desculpa o barulho, é porque estão fazendo obra aqui em cima, é isso? Não, tudo bem. Não se preocupe, não. Viu? Aí, assim, aí o que tu tem que definir estudo de caso é super investigativo, porque o aluno ele vai ler a situação e vai tentar achar o problema, né? Resolução do problema. Tu só tem que deixar bem claro qual é o objetivo com aquele estudo de caso. Um estudo de caso sobre o quê? O que é que gerava dúvida ali? Tá? Tem que deixar bem claro para quem está lendo entender. Vou colocar aqui. Tá. Né? Obrigada, meninas. Não é só citar o estudo de caso, mas estudo de caso era referente a quê? Qual que era o objetivo? O que é que o aluno vai levar ali naquele estudo de caso para ele conseguir ser protagonista? Entendeu? E como ele vai ser protagonista nesse estudo de caso, né? Ele vai trazer a vivência dele, ele vai comparar com a resposta dos colegas, né? Como é que vai ser resolvido esse problema? Então, a investigação está aí, tu dá um instrumento para ele, o teu estudo de caso é um instrumento, né? Mas e aí, a partir daí, qual que é o objetivo em cima desse estudo de caso? Tá. Certo? Certo, estou anotando tudo, tá? Você está falando, estou anotando. Ok? Tem que passar agora, tem que passar. Não, vão passar, com certeza. Não, vai passar, com certeza. Tem alguém com mais alguma dúvida? Ninguém? Tá todo mundo calado, gente. Eita, gente. Agora é o seguinte, gente, treinem todo dia. Essa bendita IEB. Pega a prova e responda. Hoje, responde amanhã, responde depois. Na véspera, leva o texto pronto, vai lendo dentro do ônibus. Vai bofar um resumo também, viu? Porque, gente, eu fiquei chateada, porque mas eu sei onde foi que eu errei na minha IEB, né? Empolgada ali, acabou que não consegui escrever tudo que eu queria, porque eu queria escrever muito, e na verdade tinha que ser menos, né? Fazer 17 pontos. Mas foi assim, mas foi bom, né? Não foi ruim dentro da pontuação. Mas, pessoal, é isso, é treinar mais, é escrever todo dia, porque falta pouco tempo, né? Todo dia. Se você não for escrever, mas mentalmente, até você dizer assim, eu não aguento mais, é porque você aprendeu. Então, chega lá na hora, você só vai descrever, só vai repassar ali, você já conseguiu. E é isso, é onde, assim, talvez seja a disciplina mais deixada de lado, porque essa parte didática a gente não gosta muito, né, que nós somos mais cientistas. Mas é essencial. Então, a gente precisa focar nisso daí. Vocês precisam focar, porque é onde vocês vão ganhar ponto. Porque as outras, ninguém sabe o que é que vem, né? Mas essa aí a gente sabe, tá aí, ó, vai cair isso aí. Exatamente, Thiago comentou que é a questão onde você tira mais pontos, gente, e é verdade, vocês conseguirem treinar, fazer o resumo, dados de vocês, aliás, da BSA de vocês, o planejamento anterior, vocês já clareiam bastante, e não se engane, a questão, o Prof. Bill coloca essa primeira questão para saber se realmente a gente conseguiu essa habilidade, entendeu, de construir planejamentos, um viés investigativo, onde nós possamos ser docentes mediadores.
O caso é esse. Eles não vão Saber querer. escrever, né? A gente tá saber escrever, porque isso aí também tem que ter Coesão e coerência. coerência. E E sequência sempre, também. e outra, quando for responder, sempre se deter a pergunta. O que eles estão perguntando, né? Eu lembro que quando eu ia escrevendo, eu sempre voltava. O que é mesmo que eles estão perguntando? Para não destoar para outras coisas e aí ser cortado por excesso. Porque tem E isso de também. preferência colocar o conteúdo. Se eles perguntar qual é o conteúdo biológico, você bota o conteúdo biológico, tá. Se eles Bem perguntam qual é a direto. estratégia, você coloca a estratégia utilizada foi esse. Se eles perguntam o material, vocês colocam, né? No momento 1, o material usado foi tal, a estratégia foi essa, tal, porque eles querem é que eles entendam, deixe claro o que você está respondendo com a pergunta que ele fez. Entende? Basicamente é isso, gente. Eu acho que vocês treinando, vocês tiverem alguma dúvida, quiser mandar o texto para a gente, acho que eu arrumo um tempo, corrijo, a Jória também, né, Jória? Pode mandar, viu? A gente está Pode mandar disponível que a gente, se para eu não ajudar puder, eu mando também. para a Jória, a Jória não puder, eu mando para a Maria do Carmo, a gente vai se ajudando. As Tá? meninas, eu vou enviar a minha, então. Já Não, pode mais ou Pode menos enviar, para a viu? orientação de vocês, então. Pode enviar. Então, Não responde no mesmo momento, mas a gente tira um tempinho para ajudar vocês, tá? Tá bom, obrigada, viu? Vocês podem fazer isso. A gente fez com muita gente, né, Jória? Sim. Deu Eu certo. mandei a minha para a Sueli olhou. Foi, a gente estudou muito. Eita, mas estudamos demais, gente, pelo amor de Deus. Não, foi caverna, viu? Ó, vou dizer o conceito para Mas vocês. valeu a pena. Não se engane, viu? É caverna. Dezembro e janeiro, para mim aqui, eu quase não saía, tá bom? A gente só ficava em casa. Aqui em casa o povo abusou. Olha, então tá, quando eu passei aqui, todo mundo comemorou, porque eu só dizia logo, gente, eu vou pra caverna. E acho para vocês a mesma coisa. É bom ter esses momentos, né? Vocês realmente ter um momento de recolhimento, estudarem sozinhos, trazerem as dúvidas. A gente vai fazer as aulas, vocês trazem logo as dúvidas. Olha, eu não entendi isso aqui. Porque, gente, o que eu percebo lá na hora, não sei se vocês perceberam. Gente, eu fiquei muito nervosa na prova, sabe? A gente fica nervoso, porque a gente não é preparado, entendeu? A gente ficou muito, eu fiquei, meu Deus do céu, na hora, mas depois a gente fica se contornando, respirando fundo, não. Eu estudei, a gente vai fazer o que dá certo, tá bom? E não se preocupe, vocês sabem, viu? Bota na cabeça de vocês que vocês sabem dar certo. E vai dar certo. Pessoal, ó, na próxima aula a gente vai trabalhar a saúde única. Pronto, né? verdade. Porque, assim, para mim foi a questão mais fácil, não, mais fácil foi genética, né? Pelo amor de Deus. Mas a de saúde única, eu consegui tirar os 20 pontos, mas eu já imaginava, porque é a mesma coisa da IEB, é você saber as palavras-chave e jogar lá, né? Na prova passada, teve a questão do gráfico lá para tu analisar. Mas como eu tinha estudado com a Jória, a questão do... Dengue, não estudou. Gente, nós estudamos, parece que foi assim, gente, não acredito, né? Então, a gente vai... Nádia, né? Maria Nádia. Assim, eu tô indo... Daqui a pouco eu vou acampar. Só volto domingo. E para viajar para Teresina, que a minha orientadora mandou o convite aqui especial para mim, que ela vai receber a titulação, né, Jória? Arrasou. O meu já recebeu, meu orientador. Da paz. Aí eu vou ter que fazer essa viagem inesperada para Teresina só para assistir essa solenidade, que ela me convocou pessoalmente. E aí, terça-feira, eu tô aqui. Daí tem que ver a agenda da Jória, a agenda das meninas para ver. Mas assim que acabar a Semana Santa, a gente começa de novo as aulas aí, gente, tá? Ó, eu acho que para a saúde única, o que seria bom, eu vou botar os tópicos que a gente vai estudar. Acho que é bom falar de dengue, doenças que tem vetor, falar de microplástico, falar de raiva, que foram as doenças que eles mais ressaltaram, né? E falar também da parte de agrofloresta, que acho que eles tocam muito nesse ponto. Viu? Tiago, eu tirei 20 pontos na questão de saúde única. Eu também. Tirou porque também, a gente estudou, foi. Estudou, porque a gente estudou. E foi tão leve, porque assim, a gente estava sabendo, podia vir o que fosse, geralmente vem junto com a ecologia, né? Isso. E a gente estudou bem. Doença de Chagas foi falado também na a gente sala também falou, a gente também foi. Falou também. Nós falamos de todos. Aí, o que a gente quer? É que vocês tragam dúvidas, gente. Tem um grupo lá, diz, olha, fala sobre isso, fala sobre aqui, a gente estrutura a aula. A gente tem um monte de aula montada, tem o Drive também, né, Jória? Tem. Todas as aulas de todas as disciplinas que nós estudamos. Os de saúde única, eu fiz todos os slides, a Suelen fez um ótimo e um vídeo, e eu fiz um slide do vídeo que a Suelen fez. E eu peguei os objetivos mesmo e botei todos os perigos reais. Até mandei para a Suelen, de todos, microplástico, a parte de raiva de sistemas agroflorestais,
Porque, assim, queira ou quer não, eles têm algumas palavras-chave que eles vão querer. Por exemplo, a gente aprendeu a parte de efeito diluidor, né? Que a gente nem sabia o que era. A gente aprendeu também. Aí, ixi, pode vir que eu tô dentro. Isso foi a Águida que ensinou pra gente, né? Foi. E também aquela questão de animais, efeito de borda, E também tem a questão daqueles animais, que são os animais vetores, né? Vetores, né? Para poder pesquisar isso. Então, eu acho que a gente precisa focar. Eu vou botar os tópicos de saúde única para vocês estudarem, e aí vocês vão vendo, e aí quando chega para a aula, chega mais com as dúvidas e com o que vocês têm. Porque, gente, certeza que essas duas disciplinas, saúde única e EB, é aqui onde vocês vão tirar mais pontos. Os demais, assim, para acrescentar, gente, não tem erro. É focar em EB e saúde única, porque, assim, a saúde única vai te dar uma situação, né? Nessa vez foi da dengue, mas pode te dar outra situação. Gente, mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, é o que causa, né? Qual é o problema? Tem um problema aí que causou aquela situação, a doença. Eu até tinha falado assim, vai cair dengue porque nós estamos na parte de aquecimento global. E o aquecimento global, exatamente, ele desloca, a gente viu até a parte de nicho fundamental, nicho realizado. Tu lembra disso? Exatamente. A gente colocou também, porque quando aquece, os vetores gostam de calor, né? Então, o aquecimento global ele vai fazer exatamente isso. Ele vai aumentar o habitat dos vetores, né? De doenças. Ei, Jora, eu estava vendo um vídeo do Paulo Jubilu, até botei no grupo aí, né? Acho que tu curtiu também, que eu sou fã daquele cara. Vi. Eu sou fã daquele cara. E ele colocou também a questão do vírus, que o vírus, ele se abaixa mais rápido, né? Também, questão do quando tá quente. Muito massa. Com certeza. O aquecimento global só tem a nos prejudicar, gente. É uma coisa que está acontecendo, total. Exatamente. Então, gente, a gente vai ter que encerrar, porque a Jora tem compromisso, né? Isso, já. Tem reunião aqui com você. Vou já cair no meio do mato, passar uns 3 dias só de Boa Semana Santa para você, gente. Aproveitem para estudar, quem pode, por favor. Não esquece de olhar o material do Drive. A gente já tem saúde única, vê a parte saúde única, vê a parte de slide, e aí vocês veem. Pessoal, e também tem umas playlists lá no meu canal do YouTube de saúde única, muito bom, viu, gente? Pode estiver fazendo nada, vai assistindo ali de manhã cedo, lavando as louças. Exatamente, eu fiz muito isso, viu, gente? Lavar louça ouvindo os vídeos da Sueli. Tá? Porque ajuda muito. Porque são vários vídeos com vários temas, né? Os últimos ficaram top, né, Jória? Demais. Eu tenho a playlist. Ficaram top. Aí eu postei a playlist aí no grupo, gente. Dá uma moralzinha lá, assiste, vê as dúvidas, tá? Curte, gente, comenta também, para ajudar a Sueli. Tá? Não, eu não estou precisando de seguidor, não. É porque os vídeos ajudam muito. Você vai assistindo. Não, ali, demais. Isso aqui eu já abusei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Vai, fala do defeito de borda, fala de tudo, do microplástico, né? Que também está muito questionamento essa questão do microplástico, das doenças, né? Lembro da Jória, tem uma palavrinha que é o disruptor endócrino, né, Jória? Disruptor endócrino, que no caso provoca oxidação na nossa célula e da casa, problema danado. Puberdade precoce, problemas até, inclusive, nas nossas células, né? Danifica as células. Epigenética, está tudo relacionado. Exatamente. Né? No final, a gente percebe, gente, que tudo está interligado. Né? Exatamente. Essa é a palavra, interligação. Tudo está interligado. Viu, gente? Então tá, gente. Fiquem com Deus. E amanhã é um dia de oração. Vamos agradecer por estar todo mundo saudável aqui para poder estudar, né? E ficar com a família. Não vão pilhar, não, gente, que se pilhar, o bicho pega. Um abraço, viu, gente? Até a próxima. Pessoal. Qualquer dúvida lá no grupo, tá? Se tiver alguém aí que quiser entrar no grupo, pode colocar, viu, gente? Bora junto. Bora pra cima. Um abraço. Beijão. Obrigada. Tchau, Jória. Tchau.